Alô, manos. Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92. Fernando Choque, a música nos conecta. E o que mais nos conecta? A política tem nos conectado bastante, mano, nos últimos dias aí. Eu quero é treta, Fernando. Não, o que eu não quero é treta. Agora eu peguei a mãe, Falei com os amigos meus aí que me estaram a fazer as perguntas. Ah, é? Como é que é? Não, mas tem que ser no meio da conversa. Você traz um... É sem querer. Não, do nada tu larga assim, ó, pro cara. Você traz um, bota fogo no parquinho e traz os outros pra botar mais fogo ainda. Isso aí. Essa é a treta. E se ele citar alguém aqui, eu já tô ligando pro cara também traz também pra já vir amanhã. Amanhã eu tenho um horário reservado ali pra continuar a confusão. O cara é bruxo, tá aqui. Gente boa. Quem tá aqui hoje, mano, é meu colega, né? Trouxe mais um colega vereador, né? Pelo amor de Deus. Colega vereador. Que faltou ali, questão do dobro de votos. É um Uno que aqui, ó, um Uno que veio aqui, eu apresento o cara, o cara é bruxo, tá aqui conosco. Vereador, advogado, pré-candidato pro ano que vem, mas você não vai falar agora. É presidente de partido, o cara é pica. Ele tá incomodando ou não, né, cara? Tá. Mano, isso. Tá incomodando desde 2017. Desde 2017. Foi eleito em 2016. Antes de assumir, já brigou com o prefeito? Quando assumiu, já deu confusão. Já agora a gente tá nessa linha, a gente não tá mais amigão, não. Agora acabou, não tem amizade mais. Mas ele explica isso aí da entrevista, ele vai ter tempo pra se defender das acusações. Quem é que tá aqui hoje, vai? Júlio Kaminski. Bruxel, que prazer de receber, como é que tá? Isso não é coisa do passado, né? Não, isso é passado, fica no passado, né, cara? Eu também acho, eu não entendi. Eu também acho. Ele se chama por causa das tretas, não entendi. Não, até porque política, a única coisa que política não vive é do passado, né? Eu também acho que você tem que mudar pra frente. É claro que quem não tem história também dificilmente vai encontrar alguma coisa pra frente, né, cara? A política, ela é assim, cara, ela vive do momento presente, ela não vive nem de futuro, porque é muito planejamento, né? A gente sempre acha que o político ele planeja tudo, ele é muita artimanha, mas o quanto de acaso existe nisso tudo numa relação política? A maioria é acaso mesmo. A maioria é acaso. É que depende, vai muito de circunstância, né? Então, de repente, tu defronta com uma situação que você precisa analisar. Aquela história de que a política é igual a nuvem e tudo mais, é assim, mas essas nuvens às vezes a gente coloca lá, viu? Bota onde não quer. Às vezes a nuvem você encaixa do jeito. E depende muito também de uma nuvem do lado, né? Porque às vezes o acordo político ele é feito pensando sempre numa outra pessoa, numa outra parte que ela também tá fazendo um acordo com um terceiro. Entendi. E se o terceiro oferece mais, e não tô nem falando em dinheiro ou em alguma coisa ilícita, mas oferece um projeto melhor, aquela tua contrapartida ali, aquela tua parte no acordo cai, Choque, né? o que te ofereceram pra te aceitar ser político, Choque? Porque... Sério, cara, garantido. Foi isso. Isso aí é... Garantiram pra ti? Sério? Garantiram a tua eleição. Garantiram a eleição? Mas foi num outro momento. Ô, Kaminski, isso não existe, cara. 40 dias antes. Eleição? Garantia eleição. Isso não existe, cara. Não tem como. Não. Tu tem que combinar com as pessoas, né? Com o eleitor. Como é que tu vai combinar com o eleitor? Meu nono sempre falou que era de 3 a 4 por 1. A cada 1.000 que promete, 200 votam em ti. Eu faço a conta de 10 para 2. 10 para 2? 5 por 1, então vai, é isso aí. O Arquimedes Aspolino uma vez falou, cara, bota 20%. 15% para ti não te decepcionar. Se tu for bom. Tá. Foi bem essa proposta, esse percentual que o Arquimedes... Mas sabe qual é o meu orgulho? Não chega do teu. Não, sério. No dia 15 de novembro. Nem boa tarde. A minha eleição foi dia 15 de novembro, eu participei. Então dá boa tarde. Boa tarde. Então agora é minha vez. Todo mundo tá ouvindo a gente, mas eu concorri. Deixa o convidado falar então só um pouquinho. Então tá, vocês vão perder uma informação. Deixa ele falar um pouquinho, vereador. É que o Choque já começou falando e fazendo comparativo com promessa, quanto que vale. Eu já fiquei preocupado com a proposição dele, mas pode falar, Choque. Não, aqui a minha eleição foi 15 de novembro de 2020, eu participei lá, né? Choque, vamos falar de coisa vitoriosa. E aí eu cheguei pra minha esposa, no dia 15, um dia antes, eu falei pra ela quantos votos eu faria. Eu errei por 20. 1000, né? Não, por 20, errei por 20. Errou? No sábado eu já sabia, eu já fiz a conta e disse, não vai dar. E ela disse, não, então vai dar bem menos. Tá. E eu me surpreendi com um número maior. Porque realmente eu fiz uma conta que eu faria 380 votos. Tá. Eu fiz 353. Tá bom, então, tá ruim. foi 27 votos. Primeira experiência, né? A primeira. Mas, ô Kaminski, essa não é a tua primeira experiência? Não. Você já tem uma história regressa aí? Na minha primeira experiência numa eleição, eu fiz 1.355 votos. Então foi um número relativamente... Foi mais do que essa última eleição. Uma boa votação. E foi mais do que a última eleição, curiosamente, tá? Curiosamente. E que as pessoas talvez não conseguem entender, talvez quem não é no mês, mas como tu te elegeu com 1.041 votos, como é que pode isso? Se na primeira foi 1.355. Só que vem de uma série de circunstâncias, conflitos
pessoais, né? Que a questão partidária, aqueles conflitos. O prefeito pedindo para não votar em mim, aquela campanha que ele fez era para ninguém votar em mim. Maravilhoso. Maravilhoso. E eu entrei numa eleição com menos 3 pessoas da minha família, né? Que aconteceu uma fatalidade por conta do Covid. Ou seja, não fiz campanha, não pedi voto. Mais candidatos de 2016 para 2020, dobrou o número de candidatos. Ou seja, eu, sinceramente, eu não contava nem com a minha eleição. A gente foi mais por uma questão de respeito, por conta da cobrança de muitos que, né, queriam que eu participasse. Então eu fui, mas eu não tinha a expectativa de uma grande votação, tudo mais, até porque eu não pedi voto, né? Camis, mas como é que se enxerga, por exemplo, o Momento Brasil? O Momento Brasil, da política brasileira. Porque eu estava ouvindo o Ricardo Guedes, nosso deputado aí, hoje de manhã, estava com o João Paulo Mestre, estava ouvindo ele. Né, e ele falando sobre o Momento Brasil, como está Brasília, né? Como é que você vê daqui isso tudo com as informações que você tem? O que eu vejo, nada diferente do que eu já te imaginava anteriormente. Nada, sinceramente. Quer dizer, os conflitos institucionais, né? Você espera de uma das instituições uma postura muito mais coerente dentro daquilo que você imagina que é o poder judiciário, e vê um Congresso totalmente comprometido, né? A sua grande maioria e acuado também, né? A sua grande maioria, não dá para colocar na totalidade, é lógico, né, Urbano? Mas a sua grande maioria totalmente batendo cabeça, talvez negociando, não sei, até porque foi negociado recentemente, emendas parlamentares por conta daquela votação que nós tivemos em relação especialmente ao teto, por exemplo, né? E então tem umas coisas que acontecem que nos preocupam. Então eu não vejo nada mais, nada menos do que aquilo que a gente já esperava. Mas o que te preocupa, por exemplo, que você tem para mim 2 papéis bem distintos, né? Existe a tua preocupação como cidadão, claro, né? Que talvez seja a mesma que nós todos, e existe a tua preocupação política. Sim. Né? O quanto isso tudo influencia na política, né? Um cidadão é a mesma que nós todos, mas o quanto influencia em você como político isso tudo? É que aumenta a tua responsabilidade na qualidade de político, porque tudo que você deseja para as pessoas é aquilo que você imagina ter também para você, perfeito? Eu tenho, por exemplo, 2 filhos que a minha filha se forma em medicina agora. Tudo que eu quero é vê-los trabalhando na cidade que eu estou, trabalhando no país que eu estou, querendo fazer que eles façam o serviço deles. Então, quando você conversa com as pessoas na rua e elas dizem assim: cara, eu perdi a vontade, entendeu? Eu não quero mais fazer novos investimentos. Eu tô perdendo a... eles usam um termo assim, ó, eu tô sem disposição. Tô perdendo tesão, isso? É mais ou menos, tô perdendo a disposição. Eu não tenho mais vontade de fazer as mesmas coisas que eu fazia anteriormente. Então, quando você ouve isso de pessoas, e aí não se resume a 1, 2, são várias pessoas. Isso nos preocupa, porque eu tenho a sensação de que eu não consigo fazer mais do que eu faço. Tu entende? Então isso nos dá como vereador, você é limitado, é isso? Muito limitado, completamente limitado. Você pode ver quanto às leis. Você não consegue fazer lei onde envolve orçamento, onde envolve organização de recursos humanos. Você não pode fazer nada que implica em atribuições ao Poder Executivo. Teve gente envolvida, praticamente não dá para fazer nada. Tudo que gera atribuição ao Executivo, o legislador não consegue fazer. Aí é uma previsão legal, a Constituição claro que existe uma interpretação muito aberta dos artigos que dão atribuições ao Executivo. É muito aberta, tá? E eu acho que precisa passar por uma série de reformulações. Por isso é que tantas ações de inconstitucionalidades. Então isso eu acho que precisa ser revisto para te definir um pouco mais, sabe? Permitir que tu possa evoluir um pouco mais. Exemplo muito interessante disso, vereador, é um projeto seu até, que era para trocar as lâmpadas, né, dos postes de Criciúma, da iluminação pública por LED. E na época esse projeto não avançou justamente porque o legislativo não podia onerar o executivo, não podia dar essa despesa para o executivo. Mas então, Choque, na ocasião,
se tivessem acatado o projeto, que geraria economicidade, que geraria a troca no tempo legal de todas as lâmpadas, porque tu teria um prazo para fazer isso. Se tivesse feito isso, nós não estaríamos com aquele processo que houve em Criciúma do blackout e a iluminação. Se tivesse feito isso, não teria evitado isso. E pouco tempo depois, o próprio executivo começou a cogitar isso e hoje a maior parte da iluminação pública nesse mandato ele começa a fazer aquilo que nós estávamos falando lá em 2017. A mesma gestão. A mesma coisa. Quer dizer, ou seja, poderia ter evitado todo esse problema se tivesse acatado. E ali existiam algumas questões pessoais, você sabe disso, que a gente teve os nossos conflitos e tal. E isso talvez tenha interferido diretamente em decisões que acabaram tendo que botar em prática agora. Quer dizer, esses conflitos estão superados? Eu creio que sim. Já né? tem umas perguntas boas. Faz. A pergunta é bem direta. Nada, né? Não, ele não deu nem voltinha. Não, é legal porque ele dá uma lambidinha antes, depois ele dá uma enrabada, né? Por isso que aquela pergunta anterior, ele assim, eu estava preocupado. Ele tá nessa daí agora. Agora eu sou comentarista político. Ô, Choque, olha só, Choque. Então, quando tu chega num momento, primeiro, eu acho que eu amadureci muito politicamente. Eu sinto você mais tranquilo, sabia? Bem mais. Eu sinto você mais tranquilão, você era mais alucinado, isso, sabe? Eu acho que você tá mais prudente, muito né? Muito mais. bem mais do que isso. Quando você amadurece politicamente, você começa a fazer algumas ponderações. Você começa a observar algumas coisas. E nesse mandato, realmente, eu e o prefeito tivemos várias conversas antes mesmo que a gente começasse a pensar um pouco, né, maior. E Criciúma é muito maior, não tem nem o que discutir, é muito maior. Então tem coisas que as questões pessoais, elas não podem se sobrepor, e isso compromete, atrapalha o trabalho de um e o trabalho do outro também. Então não evolui. Então acho que a gente discutiu, a gente sentou, batemos alguns papos, né? E entendemos que para o bem de todos, e especialmente da cidade, era mais importante um trabalho de fiscalização propriamente dito, né? E deixar as questões pessoais. Não jantam junto no sábado, mas se ele me convidar e pagar a janta no local, né? Acho que é bem apropriado. Pode ser até um hambúrguer, né? Pode ser um hambúrguer. Pode ser um hambúrguer, tá aqui na Joaquim Nabuco, cara. Tá pertinho. Tem um bom aqui, né? Tá pertinho aqui, não tem problema. Não tem problema. Viajamos para Portugal juntos, inclusive, nessa última viagem. A esposa dele foi uma pessoa maravilhosa, viajamos juntos, conversamos muito, bem pouco de política, muito mais do nosso propósito naquela viagem. Cara, eu acho que as relações se fazem desse jeito quando tem pessoas inteligentes. Mas você consegue ser inimigo de uma pessoa politicamente, amigo pessoalmente, ou não dá para separar? Não é, eu acho que não é a palavra. Eu acho que as divergências, né? Não é inimigo, né? Você consegue divergir de alguém e ter uma vida normal. Eu acho que as questões é só a gente tentar evitar certas conversas, certos diálogos. Não vejo problema nenhum em você conviver com alguém, mesmo discordando ou tendo pensamento diferente. Agora eu quero saber uma coisa, você quer ser prefeito de Criciúma? Esse é o teu sonho, Kaminski? Cara, eu vou te falar de verdade, mano, sabe que tô quase 60 anos, né? Ano que vem eu faço 60 anos. Tá na hora já, né? Tá na hora de ter vergonha na cara. Cara, tô quase 60 anos. A minha formação é mercado financeiro. Já foram 22 anos de mercado financeiro, nós já conversamos sobre isso, 15 anos de gerência geral. Conheço talvez o estado de Santa Catarina praticamente inteiro. Trabalhei em várias regiões, Blumenau, Joaçaba, Lages, Florianópolis, enfim. Trabalhei muito e cresci muito através da advocacia e nesse ambiente político. Graças a Deus, onde eu entro, as portas se abrem, qualquer lugar que eu vou, né, as portas se abrem, as pessoas têm um respeito muito grande, assim como eu tenho respeito pelas pessoas. Conheço um pouquinho, né, bastante do direito público, também conheço um pouquinho da gestão pública. Na minha vida toda eu fiz gestão de resultado, procuro me entender com todo mundo, ter um ótimo relacionamento com as pessoas. Creio que tenho muito a contribuir com o município. Muito, de verdade, muito mesmo, em termos de gestão. Não sou especialista em segurança, não sou especialista em saúde, não sou especialista em social e etc. Mas sei gerir muito bem. Hoje você conhece Criciúma muito bem? Conheço muito bem Criciúma. Você pode dizer, pô, conheço igual a palma da minha mão? Eu conheço muito bem Criciúma. O que a gente não conhece bem são as pessoas, né? Claro, né? Porque as pessoas, elas são muito de acordo com aquele momento. Mas assim, se eu tiver essa oportunidade, certamente que eu farei como
um ambiente da minha casa. Mas como é que você enxerga a guerra política que tá chegando aí? Tá se travando algumas coisas, né? Tem muitos nomes envolvidos. Não tem muitos nomes. Não tem? Não tem muitos nomes. Eu acho que existe uma grande articulação para que alguns nomes estejam presentes, né? Você vê a situação do PSD, eu acho que esses conflitos todos que estão acontecendo, está muito evidenciado isso. E é claro que você espera um gesto para a organização dos demais, não é verdade? Pode observar. Sim, Claro, porque sem dúvida nenhuma o Clésio é um grande nome na cidade de Criciúma, é um cara respeitado e nós temos que dar valor a isso, porque realmente ele fez um divisor de águas, ele meio que está organizando a cidade para projetos ainda maiores. Ele investiu muito em termos de estrutura, infraestrutura, e nós temos que dar a mão à palmatória e admitir o trabalho belíssimo que ele realizou. Agora, não é só. Eu acho que Criciúma tem mais alguns aspectos que precisam ser ampliados. Na questão da saúde tem muito que ser discutido. Educação, nós temos segurança, acabamos agora de entender o que aconteceu no interior do Paraná. Visse aquela menina que foi mais então, ou seja, isso é segurança. Mas peraí, só se fala em segurança quando acontece. Nos parece que é só isso, né? Sim. Nós só falamos de segurança porque teve o caso de Blumenau, parece. Mas não, são tantos casos que vêm acontecendo que não está o problema só na escola. Está no hospital, está no ônibus, está no nosso dia a dia. Isso nós temos que começar a ter um outro olhar. Então, quando você trata dessas coisas, mano, eu creio que nós temos como apresentar alternativas. Mas é a Guarda Municipal? Também. Naquele modelo que nós tivemos no passado, não. Agora, o poder público foi responsável direto por não ter dado certo aquele modelo. Porque ele deixou de criar a estrutura mínima que necessitava para se fazer. Foi um modelo fracassado? Foi muito fracassado. Foi. O modelo não foi bom. Eu acho que faltou o poder público intervir, criar corregedorias, criar um ambiente de punição, de controle, de fiscalização. Então, naquele modelo não serve mais. Aquele modelo não serve para Criciúma, não serve para lugar nenhum. Mas é um modelo que a gente precisa se espelhar para não deixar acontecer de novo. Uma das viagens a gente tem possibilidade aí de implantar uma guarda municipal aqui na cidade, nos moldes como outras cidades que tem uma guarda municipal que é quase um braço, uma extensão do poder policial, por exemplo? Com toda certeza, ela tem que estar vinculada diretamente ao gabinete do prefeito, não tem como ser diferente. Para falar em segurança tem que estar vinculado ao gabinete. Tubarão tem um bom modelo, Itapema tem um ótimo modelo, assim como em Balneário Camboriú, Chapecó. Eu acho que, gente, existem modelos bons, o que falta é colocar em prática. Por exemplo, emendas parlamentares que você pode comprar equipamentos. A Polícia Federal, ela te dá veículos, viaturas. Enfim, você precisa ter o mínimo necessário, que é para manter um custo como esse, orçamentariamente falando, e colocar em prática. Eu acho que dá para fazer, sim. Mas para isso precisa uma outra visão do processo. Eu acho que é isso, mano, que respondendo e falando muito mais, eu poderia me estender contigo aqui falando de todos os segmentos, todos os braços que o direito público ele exige para que você faça uma boa gestão. E a Constituição Federal, ela te ensina perfeitamente, curiosamente, a Constituição da República, ela te ensina a fazer gestão. Então, eu estou muito confortável, né, em relação a conhecimento, estrutura, base. Porém, nós precisamos também combinar isso com a população. A última é tua, vai, quero ver. Só isso? Eu queria saber... Como assim? Acabou, a última pergunta. Eu queria saber se em 2024, ano que vem, a gente tem eleições de novo. Então... Eu quero saber se... Claro, o senhor não vai pedir voto aqui, não vai... Jamais. Mas eu quero saber se eu voto em ti digitando 2 dígitos ou 5. O PP, o Partido Progressista em Criciúma, terá candidatura na majoritária. Perfeito? Sim. Nós teremos... Não será coadjuvante, como já disse o presidente, não, né? Jamais. O Valmir Comim deixa muito claro isso. Nós não seremos mais coadjuvantes. Nós teremos candidatura na majoritária, protagonizaremos sim esse processo, coisa que o PP tem deixado a desejar ao longo do tempo. Mais do que nunca, nós temos uma bancada completamente coesa, os 3 vereadores estão coesos, votam juntos, tem uma bancada unida, nossa posição está muito clara e o PP vai estar na majoritária. Nós 0 a 10, qual a chance de ser o senhor esse nome? Tem possibilidade também. 0 a 10, vai. Tem possibilidade. Mano, olha só. Já um 8,5. Mano, um 9. O que tu acha? 9?
Mano, olha só. Não, faz o seguinte, nós temos bons nomes. Não, tua nota, tua. Não, a tua nota. Eu acho que 9. 9. Se eu meter um 8 aqui, dá um 8,5. 9, dá 8,5 de média. Tá bom, a média tá boa, já passou, hein? Nós temos bons nomes no Partido Progressista. Nós temos pessoas. O melhor, estamos recebendo algumas pessoas no partido que nós não podemos verbalizar ainda, tá? Vai ter um momento apropriado para isso, mas o partido vai estar redondinho, preparado para receber, participar do processo eleitoral, que estaremos com a chapa lotadinha, cheinha, fazendo um ótimo trabalho. Bem feitinho. Na semana com toda certeza. Semana passada, o vice-prefeito Ricardo Fabres esteve aqui e disse que está saindo do seu partido PSD. Certo. O PP seria uma possibilidade de endereço para ele? Não existe esse diálogo, não existe essa conversa. Não tem essa conversa. Pelo menos com o partido até agora não aconteceu nenhum diálogo em relação a isso. Isso aí, então, até 2024 a gente conversa mais algumas vezes, então. Mas tá bonito, o jogo começa a se desenhar. Respondendo bem, né? Não, respondeu bem. É político, né? A gente faz uma pergunta, faz aqui, ó. Qual o teu grande legado que você deixa hoje pro município? Cara, eu acho que eu tenho procurado demonstrar qual é o papel do vereador. Perfeito? Eu acho que essa é a questão. A população entende isso quando você quer mostrar, Kaminski? Não entende, né? Cara. Sabe por quê? Parece que o vereador é o cara que só leva cacete, né? Pau, né? Entendeu? Tudo que estoura lá, tudo arrebenta na Câmara dos Vereadores. Mas isso é comum, mano, porque quando é uma coisa boa, aí é do Executivo. Quando é uma coisa ruim, foi a Câmara de Vereadores que aprovou. Cagada da Câmara. É isso aí, cagada deles. Literalmente é cagada da Câmara. Não é assim. Não é bem. O Executivo paga sozinho e o vereador paga por 16. Paga pelo 17, né? Sim, paga pelo dele e os 16 vizinhos. Exatamente. Então essa é a conta que a gente tem que compreender. Mas a população precisa estar mais atenta, observar mais. Elas não acompanham. Ninguém acompanha nada. Nada. Mas o buraco na frente da tua calçada, lá da tua garagem, importa mais que tudo, né? Acabou. Né? Mas é verdade. É uma pena isso, sabe? A Vivi Hoffman, nossa querida Vivi da Casa Guida, tá mandando um abraço pra você. Que bom. Um grande vereadores são a nossa voz, mano. Um abraço aí, ó. Bacana, muito obrigado. Um beijão pra Vivi. É um prazer. Mano, a gente tem um carinho tão grande pelas pessoas e isso expressa realmente a satisfação de a gente poder fazer um bom trabalho. Nós vamos fazer uma série política aqui nesse Vamos, já tô. Tu tá bem afiadinho? Eu pensei dos 6 nomes agora. Tá afiadinho agora? Vamos ter 4 candidaturas em um ano que vem. Dá pra falar qual é? 4. Vamos ter 4 candidaturas. Qual a tua previsão? Dá o perfil. A minha previsão me dá o é que perfil. teremos 4 candidaturas. Quais partidos? Um indicado pelo Clésio. Provavelmente vamos ter um partido, um de direita, um de esquerda, um de centro e um aí comendo pelas beiradas. Teremos um esquerdo, um advogado na esquerda, né? Que já se manifestou. Não sei. Tem. Ele afirmou pra mim que sim. Mas há a gente tem um indicado do prefeito. Então fala tu, qual a tua previsão, Fernando? Vamos lá. Vai lá. A gente vai ter um indicado do prefeito, que pode ser o Arleu. Vamos ver. Que foi até o nome que foi citado aqui, já é citado pela mídia há bastante tempo. Vamos lá. Mas está encontrando resistência dentro do PSD, que também tem o Ricardo Guide como um pré-candidato. O PL também apresenta uma pré-candidatura agora com a Lise Tuon, ex-presidente do União Brasil, foi pro PL, e a própria Júlia Zanata se movimentando ali. Uma delas talvez possa encabeçar alguma coisa aí, ou as duas decidem alguém. Mas ninguém novo vai pro PL? Tem bastante gente que tá conversando ali. Eles estão indo atrás de bastante gente. Tem gente que até não vai. E então o próprio Partido Progressista, o PP, tem aí a possibilidade de indicação de alguém. A Giovana Mondardo, não sei se ainda se coloca nessa situação, mas até pouco tempo atrás. Não, porque a federação, o PT e o PCdoB estão na federação, né? Então, na realidade, eu acho que ali tá desenhado para o próprio. Vai o Arlindo Rocha, então. Provavelmente. Pelo Partido Progressista, pelo Partido dos Trabalhadores. Da forma que ele avalia, são 4 nomes. 4 nomes. É isso então? É isso tá aí. Vendo? E tem os que caminham por fora, né? E o PSD essa semana fez uma movimentação grande aqui na cidade também. Jean Loureiro veio para cá, conversou com o doutor Aníbal Dário, que foi pré-candidato do MDB, conversou com o próprio Ricardo Guide para tentar resolver a situação dele, para que ele não saia do partido. Mas acho que a saída do Ricardo Guide já tá. Leitura boa, Kaminski. União Brasil, né? Que é o caso do Jean Loureiro, né? Enfim. Leitura boa. A leitura dele é boa. É boa? É boa. Um prazer te receber aqui, meu professor. Igualmente, cara. Bom demais você ver essa figura. Você tá figuraça, né, cara? Isso aí. O bicho tá com um discurso bom, né? Vocês são bons demais. Vocês é que são bons. Parabéns. Bicho, queremos te acompanhar muito nessa carreira política, pode ter certeza. Obrado, mano. Pode ter certeza. Obrigado, Choque. Fechou, Fernando Choque? Fechou e vamos Mas eu posso dar tchau agora também, não? Vai dar boa tarde e foi uma briga. Boa tarde, mas capaz de fechar aqui no Chanel da tchau. O senhor tá liberado. Obrigado, Choque. Obrigado, mano. É um prazer sempre, tá?
E a gente, dentro das nossas possibilidades do que a gente quer, ver o melhor de todos, né? E a gente nessa linha é o que nos norteia aí pelo nosso trabalho. Tem um Instagram? Com certeza, Júlio Camis que tá lá. Só procurar lá, né? Só procurar. Tá lá. Foi o primeiro vereador a ter conta verificada em Criciúma. Me lembro dessa história, é verdade. Serginho Azul, chegou. Eu lembro. Foi o primeiro vereador de Criciúma a ter a conta verificada. É verdade. Isso aí a gente agradece àquele que nos acompanha. Só até ver se tá verificado ainda, que teve gente que perdeu, né? Tá bom, então. Obrigado, Fernando Choque. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes, conosco aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa? Somos todos políticos. Somos, né, cara? Eu amamos política, né? É isso aí. Tem que amar. Tem que amar, né?